Meu marido me deixou sangrando no vestido de noiva para salvar a amante. 3 dias depois, ele foi ao hospital. O médico disse a ele: ela precisa de um elogio fúnebre, não de um noivo. A primeira coisa de que me lembro claramente é do som, não do impacto. Isso veio antes da memória, antes que o cérebro pudesse decidir o que fazer com aquilo. O som de que me lembro é o que veio depois. Um gemido baixo e pressionado de metal encontrando sua nova forma, vidro se acomodando no estofado e, então, cortando tudo isso, a voz de Megan. Abby, olhe para mim. Olhe para o meu rosto. Não olhe para baixo. Eu olhei para baixo, tule branco se tingindo de vermelho escuro. Minha perna esquerda sumiu em uma dobra de metal retorcido num ângulo estranho, fora da geometria que eu conhecia. A limusine bateu na barreira de construção da Rota 9 às 9h31 no que deveria ser o melhor dia da minha vida e se dobrou como uma lata sob um salto. Megan pressionou as mãos no ferimento, já vermelhas de sangue. O vestido de dama de honra dela, rosa claro, que escolhi em 3 semanas, seria arruinado. Lembro de pensar nisso com clareza. O vestido vai ser arruinado. A ambulância está chegando, ela disse. Fica comigo, fica aqui. Eu fiquei. Mantive meus olhos no rosto dela. Olhos cor de avelã, rímel borrado pela base que vi Megan aplicar 4 horas antes, no banheiro de hotel com cheiro de laquê e café. E eu disse para mim mesma que o frio subindo pela minha perna era só choque, apenas a resposta administrativa do corpo a um evento sobre o qual ele não tinha sido consultado. Então ouvi a porta do Matt se abrir. Virei a cabeça devagar, pois meu pescoço já reclamava. Matt estava fora do carro, parado na estrada, olhando para o SUV atrás de nós. O carro da Brittany estava intacto, só com uma rachadura em teia na janela do passageiro, e ele caminhou até lá. Matt! Megan gritou com a voz falhando ao chamá-lo. Abby está presa e perdendo muito sangue. Ele me olhou pela janela quebrada por uns 2 segundos. Os paramédicos chegam em 2 minutos, ele disse. Brittany tem um problema no coração. Ele se virou. Ele a pegou no colo. Essa mulher com um arranhão no braço e lágrimas escorrendo pela maquiagem perfeita. E ele a carregou até a primeira ambulância como se ela fosse algo frágil e precioso que precisava ser protegido. Você vai mesmo levar ela primeiro? Ouvi minha própria voz dizer. Minha voz saiu estranha. Fina demais, baixa demais. Ele me olhou da ambulância com uma expressão inédita em 4 anos juntos. Não era preocupação nem conflito, mas incômodo. Não faça cena de ciúmes, disse. Seja forte, Abby. As portas se fecharam. Megan rasgou uma faixa do vestido de madrinha e amarrou acima do ferimento com a eficiência silenciosa de quem ama sem limites. 7 pontos. Hematomas na coluna. Concussão grau 2. Matt não foi ao hospital por 3 dias. Preciso contar quem eu era antes daquela manhã. Meu nome é Abby Carlyle. Tenho 31 anos. Sou gerente de projetos há 6 anos em uma construtora média em Nova Jersey. O que importa porque gerenciar projetos é basicamente antecipar e documentar possíveis catástrofes. Eu já fazia isso sem perceber nos 18 meses anteriores. Conheci Matt Hargrove em um evento de trabalho na primavera de 2020. Ele tinha 34 anos, era consultor de arquitetura, com um sorriso fácil e o dom especial de fazer você se sentir, quando ele olhava para você, como se o ambiente tivesse ficado menor, mas de um jeito bom. Ele era caloroso, ele era engraçado. Ele opinava sobre assuntos fora da carreira, algo que sempre achei atraente, talvez por sugerir profundidade. Ele também tinha Brittany. Brittany Fallon era amiga de infância de Matt. Essa expressão era usada com naturalidade, como quem a praticou até soar espontânea. Eles cresceram juntos no bairro no condado de Morris e eram próximos. Brittany era frágil, uma palavra que Matt usava para descrevê-la com tanta frequência e com uma ternura tão específica que no 4º mês do nosso relacionamento eu já tinha começado a odiá-la. Ela tinha problema cardíaco, histórico complicado e dependia da estabilidade do Matt, que ele via como responsabilidade herdada, não escolhida. Quero ser precisa sobre quando percebi as coisas, pois não era burra nem cega. O pior não foi não ver os sinais, mas vê-los e justificar. O primeiro motivo surgiu 6 meses após nosso noivado, no outono de 2022, enquanto eu via nosso calendário compartilhado. Criamos um para o planejamento do casamento, visitas e reuniões com fornecedores, todo o aparato de casar. Então notei um bloco de tempo nas noites de terça, apenas marcado como trabalho. Mateus trabalhava de casa nesses dias. Eu sabia sua agenda e que não tinha compromisso à noite. Não perguntei. Pensei que fosse um novo cliente. Afirmei confiar nele. As 2 coisas eram verdadeiras, mas só uma funcionava de fato. O segundo sinal veio em janeiro de 2023, 4 meses antes do casamento. Eu cuidava das contas, tarefa que assumi no nosso relacionamento, já que Mateus era, digamos, abstrato com detalhes administrativos.
Quando percebi que a transferência automática que eu enviava todo mês para a mãe dele, Patrícia, havia sido compensada normalmente no valor de $500. Enviei esse dinheiro 8 meses antes, a pedido da Patrícia, via Mateus, para despesas médicas após a cirurgia de quadril dela. Pelo que sabia, não faltava seguro, mas Mateus disse que ela precisava e eu o amava. Ajudar quem ele amava era também uma forma de amá-lo. Conferi. 18 meses, $500 por mês, totalizando $9.000. Olhei nossa conta de celular compartilhada. Um número discado que eu não reconhecia apareceu 14 vezes só em dezembro. Fiz uma busca reversa. O número estava registrado para uma B. Fallon. 14 ligações em um mês, algumas depois da meia-noite. Fechei meu laptop. Fui para a cama. Deitei no escuro ouvindo Matt respirar, fiz uma lista de explicações para mim e escolhi a mais confortável antes de dormir. Ninguém te conta isso sobre ser traída por quem ama. Você não ignora os sinais de alerta, você os percebe. Você simplesmente ama a pessoa mais do que confia nas evidências. E continua revisando esse amor até que as evidências fiquem altas o suficiente para serem inegáveis. As evidências ficaram altas em uma manhã de terça-feira em abril. Preciso falar sobre Megan, pois ela é o motivo de eu ter sobrevivido, não só ao acidente, mas a tudo. Megan Okafor é minha melhor amiga desde a 7ª série. Ela tem 1,57 m, é implacavelmente competente e tem a qualidade específica de ser aquela pessoa que, quando tudo está pegando fogo, olha para o fogo, diz certo e começa a fazer ligações. Ela é enfermeira do pronto-socorro no Centro Médico Newark Beth Israel. Por isso sabia improvisar um torniquete com um vestido de dama de honra, e entendeu, cerca de 90 segundos após a ambulância do Matt sair, o que a partida dele significava. Naquele momento, ela permaneceu em silêncio. Ela segurou o torniquete, ficou comigo até a segunda ambulância chegar, me acompanhou na ambulância e na emergência enquanto cuidavam da minha perna. Só falou sobre o Matt quando eu já estava estável. Ela apertou minha mão e sussurrou: "Precisamos conversar sobre o que houve naquela estrada." Eu disse: "Sei. Quer esperar?" Olhei para a minha perna e o curativo, para o soro, para o teto do hospital, que era bege daquele jeito institucional de todos os tetos de hospital. "Não," eu disse, "comece a fazer as ligações." Megan começou a fazer as ligações. Primeiro liguei para o detetive Raymond Lust, do departamento do xerife do condado de Morris, responsável por investigar o acidente para o relatório de colisão. Ele tinha 53 anos, 21 anos na força policial, com a paciência específica de um homem que já ouviu todas as versões de todas as histórias e só faz julgamentos quando tem documentação. Ele veio ao hospital no segundo dia, um dia antes de Matt finalmente aparecer, e sentou-se na cadeira ao lado da minha cama com um pequeno caderno e me pediu, do jeito cauteloso de quem não quer influenciar uma testemunha, para contar como foi amanhã. Eu contei como foi amanhã. Falei pra ele sobre a mudança de rota. Eu contei pra ele que o nosso motorista de limusine, um homem chamado Victor Hayes, com 20 anos de experiência em direção comercial e ficha limpa, tinha sinalizado que o desvio pela Rota 9 era perigoso por causa da zona de obras. Eu contei que Matt tinha ignorado a recomendação dele. Lusk anotou, interrompeu e pediu que eu repetisse sobre ignorar o aviso. Eu repeti. Ele perguntou cautelosamente se eu sabia o motivo do desvio pedido por Matt. Ele disse que Brittany esqueceu o remédio em uma floricultura na Rota 9. Lusk perguntou o nome, mas eu não sabia. Victor Hayes sabia. Matt chegou ao hospital na noite do terceiro dia. Ele entrou pela porta com uma camisa passada, parecendo cansado do jeito ensaiado de quem decidiu que parecer cansado vai ser interpretado como preocupação, e parou quando me viu. O curativo na perna, o soro e o hematoma na têmpora esquerda, onde batia a cabeça na janela, e ele disse: "Você está melhor do que eu esperava." É disso que falo sobre Megan, que estava sentada na cadeira do canto. Ela olhou para ele com uma expressão tão completamente imóvel que ele realmente hesitou. "Brittany ainda está no soro," ele disse, para mim, como explicação. "Você tinha Megan. Você estava em boas mãos." Olhei para o meu telefone. Olhei para a mensagem dele de 2 dias antes. "Não faça um grande alarde. Descanse um pouco." Pensei na transferência mensal de $500, nas 14 ligações à meia-noite, no desvio pela Rota 9 nas mãos de Megan na minha perna e na ambulância partindo sem mim. "Ok," eu disse. Ele piscou, esperando uma briga. "Ok," repeti. "Senta, Matt." Ele sentou e não falei mais nada relevante. Só perguntei do tempo e do estacionamento dele. Fui agradável, calma e um pouco medicada. Observei ele relaxar e registrei o alívio. Não era "ela está bem", e sim, "ela não vai dificultar." Ele foi embora 1 hora depois, após um beijo breve na minha testa. Megan esperou até ele sumir no corredor. "Lusk ligou enquanto você dormia," disse ela. "Ele foi à floricultura. Ninguém entrou naquela manhã. Ninguém com a descrição da Brittany, nem houve medicamento registrado." Ela fez uma pausa. Ele pegou a câmera do painel da limusine. "Algo mexeu comigo." "Tem mais," disse Megan. O detetive Lusk voltou no 5º dia. Ele trouxe a linha do tempo das filmagens da câmera do painel e as mensagens de WhatsApp do motorista Victor, deixando a sala em silêncio. Transcrição de mensagens entre Matt e Brittany, obtida do celular de Victor após Lusk conseguir mandado com base na declaração do florista. "Victor," dizia a mensagem do Matt, enviada às 8h47:44 antes do acidente.
Pegue a rota 9B, deixou algo na floricultura perto da zona de obras. Victor respondeu. Essa rota está sinalizada. Obras ativas, pista única. Não é seguro para comboio de limusines. Matt, está tudo bem. Ela precisa disso antes da cerimônia. A Pétala e Posto, pequena floricultura na rota 9, foi contatada por Lusk no quarto dia. Carol Reinhold, dona da loja há 11 anos, disse que ninguém ligou sobre item esquecido, nenhum remédio foi deixado e Brittany Fallon não era cliente. Li a transcrição 2 vezes no hospital, enquanto Lusk sentava à minha frente. Minhas mãos estavam imóveis, lembro disso claramente. Ela planejou tudo, eu disse. Lusk foi cautelosa. Não é possível concluir a intenção só com essa documentação. O que podemos estabelecer é que o motivo declarado para o desvio era falso, e que o Sr. Hargrove autorizou o desvio apesar da objeção explícita de segurança do motorista. Ela queria ver se ele a escolheria, eu disse. Se ela causou uma crise, senhorita Carlyle. A voz de Lusk não era ríspida. Há outro item nas imagens da câmera do painel que analisamos. Avisarei em até 48 horas, ele fechou o caderno. Liguei para minha advogada. O nome dela era Diane Mercer, J.D., a advogada de família e litígios civis com 27 anos de experiência em Morristown, que atendia minha família antes da morte do meu pai. E que tinha a qualidade específica, rara em qualquer profissão, de fazer você sentir que seu problema era sério sem te fazer sentir que era insolúvel. Liguei para ela do meu leito de hospital na noite do 5º dia. Contei tudo para ela com datas. Após um breve silêncio, ela pediu. Me envie os documentos Lusk assim que tiver cópias e seus extratos bancários dos últimos 2 anos. Todos eles. Tudo sobre o apartamento, a reforma, a Patrícia e o Mateus. Enviei tudo na manhã seguinte. Cada transferência, cada recibo, os $86 mil de entrada que eu tinha dado no apartamento que dividíamos, os $23 mil em custos de reforma, os $13.500 transferidos para Patrícia. Diana retornou às 14h14. Ela disse que era a contribuição dele para os bens compartilhados. Eu disse que verificaria. Ela confirmou ter verificado e, segundo seus registros, foi 0. Ela disse isso de forma direta, do jeito que um médico diz um número que também é um veredito. 0, eu repeti. Estou entrando com uma ação por danos pessoais e um pedido de restituição, ela disse. Quero estar em qualquer conversa pública que você tiver com ele, pois acho que acontecerá. Patrícia planeja um jantar de reconciliação, eu disse. Houve silêncio. Estarei lá, disse Diana. Saí do hospital no 9º dia, com a perna imobilizada. Eu tinha uma bengala preta de alumínio que a fisioterapeuta ajustou para mim naquela manhã, com a eficiência gentil de quem não queria transformar aquilo em um momento maior do que era. Eu tinha 7 pontos. Contusão na coluna, exigindo 6 semanas de cuidados e uma consulta agendada com a doutora Priya Nair, neurologista que acompanhava minha recuperação. Na manhã da alta, ela perguntou diretamente. Você tem um ambiente estável para voltar? Pensei no apartamento, onde a chave do Mateus ainda estava no balcão e Brittany aparentemente estava ficando. Megan soube disso por uma amiga em comum enquanto estive 2 dias no hospital. Falei que estava resolvendo. A doutora Nair me olhou. Ela tinha o olhar de quem já deu muitas notícias difíceis e sabe quanto tempo olhar nos olhos. Seu corpo sofreu um trauma significativo, disse ela. As decisões que você tomar nas próximas semanas importam estruturalmente. Você não precisa de estresse adicional. Eu sei. O que quer que esteja te esperando em casa, resolva completamente ou não resolva de jeito nenhum. Não existe meio termo que não te custe algo. Eu assenti com a cabeça. Ela disse algo que me marcou desde então, baixando um pouco a voz. Seu noivo ligou 3 vezes para o hospital perguntando sobre sua alta. Uma pausa. Ele não ligou para saber como você estava. Fui ao apartamento da Megan e Patrícia chamou de jantar de reconciliação. Ela ficou com o depósito do local e $15 mil que paguei, pois vinha pagando silenciosa e sistematicamente por toda a estrutura de uma vida onde Matt era apenas um inquilino, e ela reutilizou tudo isso. 50 parentes, o arranjo de flores original, fotos de noivado ainda nas paredes, rosas brancas que passei 2 semanas escolhendo com uma florista cujo nome eu lembrava. Ela mandou Matt me buscar. Ele ligou numa quarta à noite, 9 dias após minha saída do hospital. Eu estava na mesa da cozinha da Megan com uma xícara de chá e a pasta jurídica da Diane aberta na minha frente, e atendi no segundo toque porque queria ouvir exatamente como ele iria colocar a situação. Ele escolheu as palavras com cuidado. Era a chance de conversar, deixar a família apoiar e resolver em particular, sem perder o controle. Perguntei onde a Brittany dormiu enquanto eu estava no hospital. Silêncio. Quais noites, especificamente? Claire. Ele errou o nome e se corrigiu. Abby, não é isso. Estarei no jantar. Falei. Ele suspirou, aliviado, como no hospital. Não era ela me ama, e sim ela não vai causar problema. Ótimo, disse. Use algo discreto. Mamãe quer tudo calmo. Usei vermelho. Quero ser precisa sobre a noite do jantar, pois a precisão fez tudo dar certo. Cheguei às 19h15.
Vestido vermelho, bengala preta, Diane ao meu lado direito com blazer grafite e pasta de couro. Megan à minha esquerda, bolsa de laptop no ombro, com o olhar de quem esperou 9 dias para agir. Patrícia me abordou na porta. Ela segurou meu braço acima do cotovelo, com aquele mesmo aperto que alguém usa quando quer te conduzir sem parecer que está te forçando, e sussurrou bem perto do meu ouvido. Comporte-se. Não diga nenhuma besteira na frente dos anciãos. Olhei para a mão dela no meu braço. Depois olhei para o rosto dela. Eu disse, vim para salgar a terra, Patrícia. Em 1 segundo, ela demonstrou 3 emoções e soltou meu braço. O salão tinha 50 pessoas. Tias, tios, primos, a avó do Matheus na frente, 2 amigos dele da faculdade que foram ao casamento e pessoas que me chamaram de interesseira no Facebook há 6 meses quando pedi discretamente ao Matheus para ajudar mais na reforma. Rosas brancas nas mesas, luzinhas penduradas e nossas fotos de noivado enormes nas paredes. Eu e Matheus rindo em Cape May. Caminhei até o palco, peguei o microfone. A sala silenciou, todos esperando. Achavam que eu ia me reconciliar. Eu sentia isso. A inclinação coletiva de 50 pessoas esperando pela parte em que eu o perdoaria publicamente para que todos pudessem se sentir bem por estarem ali. Como Patrícia reuniu a família, pedi que todos testemunhassem o fim do noivado. O silêncio acabou na hora. Vozes, cadeiras, alguém ao fundo repetindo o quê? Assenti para Megan, que conectou o laptop ao projetor. Ela conferiu o HDMI ao chegar meia hora antes, e o primeiro slide surgiu na parede atrás de mim. Texto branco em fundo preto, bem legível para todos. Depósito do local, anunciei. $15.000. Mostrei o comprovante da transferência. Meu nome, data e valor. Entrada do condomínio, $86.000, também eu. Reformas, $23.000, também eu. Pausei e me obriguei a respirar. Contribuição financeira total documentada de Matt para nossos bens compartilhados, 0. A tia da terceira fileira, aquela que tinha escrito no Facebook que eu claramente só estava com Matt por causa das conexões familiares dele, ficou de um tom pálido específico que eu reconheci como a cor de uma pessoa cuja narrativa acabou de falhar estruturalmente. Disse. As transferências mensais de Patrícia por 22 meses somaram $13.500 feitas da minha conta para a dela. Olhei diretamente para Patrícia. Você me chamou de interesseira no Natal, diante da avó dele, enquanto eu pagava suas contas médicas. Isso foi um presente, disse Patrícia, tentando impor autoridade. Foi extorsão. Marcos, primo do Matheus e sempre gentil comigo, falou alto. Ela te chamou de interesseira enquanto você comprava uma casa para ela. Matheus apareceu, segurou meu braço e disse baixinho, para, você está nos humilhando. Olhei para a mão dele no meu braço. Você me humilhou na estrada, eu disse. Assenti para Megane. O painel mostrou a rota 9, zona de obras, barreira. Depois, as mensagens de texto. Branco sobre preto, grande e legível. As mensagens entre Matheus e Victor foram projetadas a 6 metros de altura na sala da reconciliação. Li tudo em voz alta. Matheus ignorando o motorista, o aviso de Victor, a mensagem de Bruna sobre os comprimidos e o depoimento da florista. Carolina Reinhold, do Pedal e Post, confirmou por escrito que ninguém entrou, não havia medicamentos nem ligações. A sala explodiu em reações e conversas simultâneas. A avó de Matheus levou as mãos à boca. Os amigos da faculdade trocaram olhares. Marcos disse algo que não ouvi por causa do barulho de 50 pessoas tentando entender a situação. Bruna estava lá. Eu não a vi entrar. Ela estava no fundo, talvez a convite de Patrícia, Matheus ou por ousadia, e se levantou de uma cadeira perto da parede. Eu fiquei confusa, ela disse, com medo de que alguém se machucasse. Você estava com medo? Eu concordei, mantendo a voz firme. Fingiu um ataque cardíaco de tanto medo e deixou que ele te levasse à ambulância enquanto eu estava presa. Logo se mudou para o meu apartamento em menos de 2 dias. Fiz uma pausa. Você usou meu hobby de noiva, Bruna. Aquele que eu tinha pendurado atrás da porta do banheiro na noite anterior ao casamento. Esse detalhe específico teve um impacto diferente dos números. Números podem ser contestados. Um hobby de noiva é um tipo diferente de evidência. Brittany levou a mão ao peito. Velho reflexo. Automático. A sala inteira olhou para Matt. Ele se mexeu, virou-se para ela. Uma polegada de movimento. O começo de 20 anos de resposta condicionada. E então ele parou. Olhou para a tela, para suas próprias palavras, grandes, brancas e completamente inequívocas. Ele não se mexeu. Diane avançou do canto da sala e colocou os documentos legais na mesa mais próxima. Não de forma dramática, praticamente do jeito que você coloca algo no lugar certo. Aviso de despejo. O apartamento, comprado só em meu nome e nunca em título conjunto, precisava ser desocupado em 30 dias. Pedido de restituição civil. Recuperação de despesas compartilhadas sem comprovação de contribuição conjunta. Ação por danos pessoais. Ação contra Matthew Hargrove por negligência ao autorizar mudança de rota apesar de objeção de segurança, causando lesão física documentada a passageiro. Saí do palco sem olhar para trás. Penso nisso desde então e acredito que foi a escolha certa. Não porque eu estivesse tentando demonstrar dignidade, mas porque realmente não havia nada atrás de mim de que eu precisasse. Matt me alcançou no estacionamento. Ele estava ofegante. Ele saiu do prédio em um ritmo que sugeria a alguém que percebeu, de repente e completamente, que a situação já tinha passado do ponto em que o charme funcionava.
Abby, ele estava ao meu lado antes que eu chegasse ao carro. Espere, só espere. Eu parei. Virei-me porque ele merecia ser encarado, afinal foram 4 anos assim e não via razão para mudar. Ele disse: cometi erros, sei que foi errado, mas você precisa entender sobre Brittany. Ela não está bem. Ela toma essas decisões e eu nem sempre consigo. Ela provocou um acidente de carro para testar sua lealdade, eu disse. E funcionou. Ele abriu a boca. Ela te testou, eu disse. E você passou. Isso é o que você precisa entender. Você passou no teste dela. Você correu para ela. Você me deixou sangrando e correu para ela. Você vem correndo para ela há sabe-se lá quanto tempo isso realmente vem acontecendo. O mais triste é acreditar que um anel melhor resolve. Ele pôs a mão no bolso do paletó, mas parou. Eu disse que não preciso de um casamento. Eu precisava de um homem que corresse primeiro para mim quando eu estivesse sangrando. Descobri na Rota 9 que você não é esse homem. Entrei no carro e Megan foi no banco do passageiro. Ela sempre esteve 3 passos atrás de mim, assim como Megan está, metaforicamente, desde a 7ª série. Ela fechou a porta. Ela se virou para mim com uma expressão que eu conhecia há 20 anos. Se prepare. Abby, disse ela. Lusk ligou enquanto você estava no palco. Minhas mãos no volante, motor desligado. Ele terminou de revisar a câmera do painel. Tem um segundo ângulo. Uma câmera frontal na limusine, separada da interna, capturou o SUV antes do impacto. Olhei para ela. O carro de Brittany mudou para a faixa da esquerda 2 vezes antes da barreira, disse Megan. Victor precisou corrigir. Lusk afirma que isso já permite abrir investigação por exposição imprudente ao perigo, talvez mais. Ela fez uma pausa. E há áudio do SUV da Brittany, que usava uma caixa de som Bluetooth. Outra pausa, mais breve. Lusk diz que há um áudio de uma ligação feita do carro dela 15 minutos antes do acidente. Perguntei para quem era. Megan me olhou com seus olhos cor de avelã, que encontraram os meus na estrada enquanto meu vestido ficava vermelho. Ela disse para Patrícia. A promotoria do condado de Morris abriu investigação por exposição imprudente ao perigo 6 semanas após o jantar, baseada nas evidências da detetive Lusk. Imagens da câmera do painel em 2 ângulos, gravação de áudio do Bluetooth do SUV de Brittany, transcrições das mensagens e declaração formal de Carol Reinhold do Pedal and Post. A ligação para Patrícia, registrada às 9 horas e 15 minutos antes do acidente, durou 12 minutos. Lusk tinha o áudio. Ele não quis compartilhar o conteúdo comigo durante a investigação, o que respeitei, pois aprendi com meu pai e anos em gestão de projetos a deixar o processo seguir e documentar os pacientes. O que sei é o que virou registro público. Brittany Fallon foi acusada de exposição imprudente ao perigo e de declaração falsa sobre a denúncia da floricultura. 4 meses depois, ela fez acordo judicial com sentença suspensa, 2 anos de condicional e avaliação psicológica obrigatória. Patrícia Reis, mãe do Matt, não confundir com outra Patrícia de outra história, foi apontada como pessoa de interesse em investigação por exposição imprudente ao perigo. O conteúdo da ligação 99.916 foi apresentado como prova F no processo do promotor. Segundo a última atualização de Lusk, a investigação sobre seu papel ainda estava em andamento. O caso de danos pessoais do Matt foi resolvido fora do tribunal em fevereiro, por um valor que concordei com Diane em não divulgar, apenas informar que cobriu fisioterapia, contas médicas, acompanhamento neurológico com a doutora Priya Nair e um valor extra que refletia, segundo Diane, toda a negligência registrada. Matt e Brittany desocuparam o apartamento dentro dos 30 dias de aviso. Voltei na primavera, pintei o quarto e tirei as fotos de noivado. Nada dramático, só de forma prática, com um banquinho em 20 minutos num domingo. Megan veio domingo, pedimos comida tailandesa e ela sentou no balcão da minha cozinha como faz desde os 17 anos perguntando, você tá bem? Respondi que sim, e era verdade. O que não é o mesmo que dizer que tudo estava bem, mas era uma verdade em si. Ainda uso a bengala preta de alumínio às vezes. Nos dias em que minha perna resolve me lembrar. Já fiz as pazes com isso. É uma boa bengala. Sólida, confiável, não reclama do peso. Desde aquela primavera, criei um hábito útil. Antes de me comprometer com algo, plano, pessoa ou caminho, pergunto. Se der errado, quem corre até mim primeiro? Agora sei a resposta certa. Soube disso à beira da Rota 9 com Megan segurando minha perna e pedindo para eu olhar seu rosto, mas eu estava ocupada procurando outra pessoa.